Oi pessoal, boa noite. Bem, eu não sei que hora que você vai ver esse vídeo, né? Eu tô fazendo agora à noite. Mas então, espero que vocês estejam bem. Hoje o vídeo é sobre as matérias que mais caem no Enem na prova de linguagens e códigos e suas tecnologias. Esse tema a gente colocou depois que eu e minha prima fizemos uma pesquisa nas nossas redes sociais, no meu Instagram e no Instagram dela. Inclusive, o Instagram dela é Olivia Pigossi, eu vou colocar em algum lugar da tela aqui, vocês seguem ela lá. Ela também tem um canal no YouTube onde ela fala sobre a faculdade de moda e um pouco da vida dela. Então, se você tá fazendo moda ou pensa em fazer, eu vou deixar aqui na descrição o link para você também conferir lá o canal dela. Bem, a Giovana então está estudando para fazer vestibular e tentar entrar em medicina em alguma faculdade, e em resposta, né, à solicitação dela, eu criei esse vídeo. A gente vai fazer uma playlist, começa hoje com esse vídeo, a parte 1, e eu vou falar de todos os assuntos do Enem: linguagens e códigos e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências humanas e da natureza, e vou colocar todos esses assuntos que caem para você poder selecionar melhor o conteúdo que você vai estudar e ganhar tempo e ser mais eficiente. Gente, eu pesquisei bastante sobre todos os assuntos, procurei os melhores sites para vocês poderem pegar esse conteúdo. Dei um trabalhinho para fazer isso e eu peço que você deixe seu like, que eu vou entender que você curtiu essa iniciativa, e bora pro conteúdo. Ok, então, em linguagens e códigos, né, e suas tecnologias, as matérias que vão ser cobradas basicamente língua portuguesa e literatura. Tudo que envolve texto, arte, vai cair nessa prova. E daí são muitas coisas se você for olhar no edital. Mas procurando em sites que fazem pesquisas para saber quais os assuntos mais recorrentes, que caem com mais frequência, a gente chega numa lista, e eu vou colocar ela aqui do lado para você poder ver todos esses assuntos que caem, e durante o vídeo eu vou explicar cada um deles para vocês. A primeira coisa então que a gente entra, o primeiro ponto, né, dessas matérias é estratégia argumentativa e discursiva. Nesse assunto em português, você vai estudar a forma com que são organizadas as ideias. Existem vários tipos de estratégias, né, argumentativas e discursivas. Eu vou citar 5 das mais importantes, inclusive uma delas é a que eu mais uso para fazer a minha redação. Todas as minhas redações eu fiz usando essa estratégia de argumentação, e na minha última redação eu tirei 920 pontos, então vale a pena você conferir. A primeira delas é dados estatísticos. O nome já fala. O Enem ele vai tirar uma questão onde vão ter dados ali estatísticos, uma estatística, e ele vai montar uma historinha para você poder interpretar, conseguir tirar esses dados e chegar ali no ponto que eles desejam. Essa estratégia, né, esse assunto é muito cobrado no Enem. Esse aqui é o assunto praticamente mais cobrado, e você vai ver muitas questões com esse contexto. Mais adiante a gente também vai ver a segunda estratégia mais utilizada, mais cobrada na verdade, que é comparação. Esse elemento de essa estratégia argumentativa de comparação, ela também é muito cobrada no Enem. Nos textos que ele vai colocar para você poder responder uma questão, você vai ver ele usando vários elementos, e você vai precisar interpretar também muito bem cada elemento desse para chegar na resposta, na conclusão ali da pergunta, da questão. Vamos para a terceira estratégia argumentativa e discursiva: exemplificação. O nome próprio já fala, né, sobre você exemplificar. Então, na hora que você for pegar uma questão ou você for fazer sua redação, você vai ver que haverá questões que vão ser assim, com exemplos, né? Ele coloca muito um caso para a gente poder resolver também. Essas estratégias, né, elas são muito comuns no nosso dia a dia, apesar de que é necessário a gente ter
um pouco mais de atenção no momento da leitura, porque é aí que a gente vai entender com mais facilidade cada um desses pontos. Eu separei o link do site onde tem essa matéria, tem esse artigo para você poder conferir depois. A quarta estratégia argumentativa discursiva mais cobrada no Enem é causa e consequência. Na causa e consequência, você vai utilizar aí todo um mecanismo para tornar a sua proposta mais eficaz e mais consistente, né? Levando um pensamento mesmo, discorrendo ali fluentemente, né? com os assuntos bem relacionados entre si. A quinta estratégia argumentativa discursiva que o Enem cobra na sua prova é a enumeração. Nessa estratégia é necessário um pouco de cuidado, porque você vai trabalhar com mais de uma ideia, você vai levantar vários exemplos para corroborar o seu argumento, a sua tese, e ali você precisa deixar bem claro e de forma objetiva. Você não pode deixar algum vazio ou de uma forma assim que não fique muito clara, senão isso vai prejudicar, tanto se você for usar ela para fazer a sua redação, quanto, por exemplo, identificar numa questão que o Enem te cobrar. Então fica atento na hora que você vê a pergunta, como que essa pergunta está estruturada, porque você vai conseguir identificar uma dessas 5 formas em praticamente todas as perguntas da prova do Enem, e não necessariamente só na de linguagens e códigos. Eu costumo dizer que é muito importante a gente estudar todas essas estratégias, porque essa prova do Enem ela é muito mais interpretativa. Se você consegue interpretar bem cada pergunta, você tem mais facilidade de acertar as questões de cada assunto, independente de seja independentemente de ser de linguagens e código, de ciências da natureza, de ciências humanas. Isso aí vai ajudar bastante, a interpretação ajuda bastante. E conhecendo cada um desses mecanismos, cada uma dessas principais estratégias argumentativas, né, discursivas, você já vai conseguir aumentar bastante a sua nota. O segundo assunto muito cobrado também na prova de linguagens e códigos são as escolas literárias. As escolas literárias, elas são internacionais. Existem as de Portugal, da Inglaterra, Europa. Aí você vai conseguir identificar, né, ao longo aí da história, cada uma delas. As principais que são cobradas no Enem são as brasileiras e portuguesas. Entre elas estão trovadorismo, barroco, romantismo, pré-modernismo, e eu consegui achar um site, vou deixar aqui também no link da descrição, assim como eu também vou deixar do assunto que eu falei anteriormente, um site para você conseguir acesso a esse conteúdo e estudar. Essas escolas, né, cada uma tem uma identidade, né, de acordo com o tempo, a época. A gente também tem uma escola literária, né, do quinhentismo, que é da época de 1500. E vocês, tendo acesso a esse material que eu consegui encontrar aqui, gente, eu pesquisei, viu? É um maior trabalho. Lá você consegue encontrar as matérias falando sobre cada escola literária, e além de você encontrar esse material mais específico, o link lá na página, você ainda tem acesso a livros específicos de cada época e que eu recomendo muito você ler, porque quando você chegar na prova você vai conseguir identificar pelo estilo do texto, sabe? Pela estrutura do texto. Então eu recomendo, quem quiser, depois que você acabar de ver esse vídeo, vai aqui na descrição que eu vou deixar o link dessa página para você poder ir lá e já começar seus estudos. Também tem exercícios. Eu verifiquei que nessa página existe, né, links para exercícios referente ao assunto de cada escola literária, tendo questões da Mackenzie, do Enem 2014, então é um conteúdo muito bacana. Cada um ali tem mais ou menos umas 25 questões, já vai dar para você treinar bastante. Eu vou colocar aqui do lado também a listinha das que são mais cobradas, enumeradas pela ordem que elas são mais cobradas, e aí você só dá o pause e escreve. Em terceiro lugar, que é mais cobrado na prova do Enem, você vai encontrar variações linguísticas. Esse assunto vai ser quais são os tipos de variação. Eu também deixei o link aqui embaixo
para você poder ir lá e começar a estudar. Eu não vou falar muito sobre todos, eu tô pegando só o principal de cada um aqui, até para esse vídeo não ficar muito longo, mas eu te dar um caminho para você conseguir seguir, e com certeza se você seguir, estudar e colocar em prática, você vai sentir uma diferença bem grande, assim como eu senti nas minhas notas. Outro assunto que também é bem cobrado no Enem é sobre arte e cultura. Nessa parte a gente vai encontrar obras de artes mesmo, igual teve provas que eu fiz, que trata do estilo de cada artista, o que ele quis passar, e eu consegui achar um site com conteúdo muito bacana, que coloca cada assunto de acordo com o que o Enem cobrou durante todos os anos aí de prova nessa área de arte. Por último, e não menos importante, nós temos textos jornalísticos. Essa matéria é, assim, muito importante, né? Porque a gente sempre vai encontrar o Enem fazendo perguntas e usando esse tipo de material, texto jornalístico. E é necessário que a gente tenha muita atenção nesse assunto, né? Hoje a gente cada vez menos tem acesso, né? Tem acesso não, a gente tá deixando, né, de ler aquele jornal impresso. A gente fica muito mais na televisão ou vê por redes sociais, e ter contato com esses textos é muito importante para você saber identificar, interpretar e ter mais resultado na sua prova. Eu também vou deixar o link aqui embaixo de onde você consegue encontrar um material bacana para você pelo menos dar uma introduzida, e ali você vai conseguir ver alguns links que vão aprofundar mais, e aí você vê aonde que você tem mais dificuldade, qual que é o assunto que você tem mais dificuldade, porque com esse material você vai conseguir identificar. Caso, ainda assim, você não consiga nessas páginas, né, localizar um material para você fazer um exercício, o que eu posso te dizer? Quando a gente vai começar a fazer esses estudos, né, eu pelo menos não sabia, é uma coisa simples, mas se você colocar lá exercícios e colocar a matéria, por exemplo, variação linguística, PDF, você já vai conseguir achar um material ali pronto em PDF para você estudar. Geralmente vem com gabarito. Caso você prefira simulados online, também tem várias plataformas onde você responde na mesma hora ali, você vê o resultado. Eu usei muito isso durante o meu período de estudo e eu posso te dizer que vale muito a pena. Se você gostou desse assunto, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal. Tá? Não deixa de deixar o seu comentário. Eu tô fazendo aqui, passando para vocês algo que eu utilizei. Não é um método certo, assim, absoluto. Ele foi uma coisa que eu fiz e deu certo, me ajudou, e eu quero ajudar outras pessoas com isso. Eu fiz esse canal, mas tenho muito para aprender, e cada comentário, cada feedback de vocês me ajuda bastante. Eu também tenho o Instagram, que quando eu iniciei o vídeo eu falei, né? Até esse vídeo foi uma sugestão, né? Numa pesquisa que a gente fez, a pessoa foi bem específica em falar o que gostaria de saber, e por isso que eu trouxe essa primeira parte, porque nos próximos vídeos a gente vai falar sobre matemática, essas tecnologias. Inclusive põe aí o que você quer ver, se você quer ver matemática, ciências da natureza, ciências humanas. Eu vou amar ouvir, ver o seu comentário, vou responder e já vou trabalhar no próximo vídeo para poder atender vocês. No mais é isso. Um beijo da Pri e até o próximo vídeo.